Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 35. Capítulo 333. No escritório do Hokage. Ryozuki riu ao ver a conversa entre Sakumo e Minato no grupo de bate-papo. Ele já havia descoberto Sakumo ontem e estava apenas fingindo não o ver. Obviamente, Sakumo está hesitante em contar a Minato sobre seus casos extraconjugais. Sakumo-senpai deve estar se sentindo muito dividido, não é? Mas ele não sabia que Sakumo estava preocupado se a mesma coisa aconteceria com ele. Se Ryozuki soubesse o que Sakumo está pensando, com certeza diria para ele ficar tranquilo. Ryozuki não faz ideia de quem seja a esposa de Sakumo. Ele nem se deu ao trabalho de perguntar. A segundo Hokage Senju Tobirama a Ryozuki, existe alguma diferença entre o mundo paralelo de Sakumo e o seu? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, sim, na verdade existem muitas diferenças. Por exemplo, Minato no mundo de Sakumo-senpai só se concentra no treino e não pensa em se casar e ter filhos. Quarto Hokage ataque Sakumo e quarto Hokage Namikaze Minato, é assim que eu sou em outro mundo? É uma sensação estranha. Sexto Hokage Yagami Ryozuki é mais do que isso. Nesse mundo, Tsunade é um homem. Fiquei chocado quando descobri. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Tsunade virou homem? Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, não é a Tsunade do nosso mundo. Primeiro Hokage Senju Hashirama, é claro que eu sei disso. Você acha que sou tão estúpido que não consigo nem diferenciar isso? Primeiro Hokage Uchiha Madara Tobirama, seu idiota. Mas Hashirama, você é mesmo estúpido. Quarto Hokage Namikaze Minato, Tsunade-sama se tornou um homem. Então não é tão difícil aceitar que eu seja assim em outro mundo. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, além disso, fui a Akatsuki ontem e descobri que Yaiko, que deveria ter morrido, ainda estava vivo, mas Kona estava morta. Segundo Hokage Senju Tobirama Akatsuki, essa é a organização no plano de conspiração de Madara? Primeiro Hokage Uchiha Madara, esse sou eu de outros mundos. Eles não chegam aos meus pés. Sexto Hokage Yagami Ryozuki foto, este é Madara do mundo de Sakumo-senpai. Você acha o Rinnegan dele bonito? Primeiro Hokage Uchiha Madara, em um mundo paralelo. Madara, que estava tomando chá, esmagou a xícara que tinha na mão furioso. Cedo ou tarde, eu despertarei o Rinnegan. Enquanto falava, Madara apertou os olhos e estendeu a mão para tocar o próprio peito. Ali, em algum momento, o rosto de Hashirama apareceu. Nos últimos 2 dias, ele havia transplantado uma porção de células de Hashirama. É lógico supor que um transplante desse tipo seja impossível de ser bem-sucedido. Mas também depende de para quem será transplantado. Se fosse alguém como Danzou, seria naturalmente impossível ter sucesso. Mas desta vez a pessoa a ser transplantada era Madara. Naturalmente, o processo de transplante não foi tão difícil. Após transplantar com sucesso as células de Hashirama, Madara sentiu que seus olhos estavam de fato evoluindo, mas a evolução era muito lenta. Se ele realmente quisesse despertar o Rinnegan, talvez tivesse que esperar anos. Sem pressa. De qualquer forma, a Kaguya do meu mundo não pode ser libertada tão cedo. E se o Zetsu Negro estupidamente vier até mim de novo? Quando chegar a hora, vou acabar com isso de uma vez por todas. Madara refletiu sobre isso. A habilidade de Zetsu Negro de se esconder era muito forte. Procurá-lo pelo mundo inteiro era obviamente irrealista. Então, ele poderia simplesmente ignorar Zetsu Negro, o plano do olho da lua e todo o resto. Ou ele poderia simplesmente ficar de fora, assistindo de camarote. E o Zetsu Negro do mundo paralelo não fingiu ser produto de sua vontade quando despertou o Rinnegan? Talvez quando ele despertar o Rinnegan, esse Zetsu Negro volte a usar o mesmo truque de sempre. Nesse caso, Madara teria a palavra final sobre como lidar com ele. Zetsu Negro não passa de uma formiga, pensou Madara com um sorriso de escárnio. Obviamente Madara estava cheio de confiança em sua força, inteligência e outros aspectos. Não levo a sério um mero produto da vontade de Kaguya. Ele conversou um pouco com os outros Hokages no grupo de bate-papo. Até o momento, ninguém havia se deparado com nenhuma situação especial. A terceira grande guerra ninja ainda estava em andamento no mundo paralelo onde Sakumo, o quarto Hokage, se encontrava. Entretanto, no mundo de Minato, a terceira grande guerra ninja já havia terminado. Bem, seu discípulo Obito também havia morrido. É claro que esse suposto sacrifício era falso. Inicialmente Minato não sabia disso. Mas agora sabia. O futuro havia mudado. Sem mencionar que ainda demoraria muito tempo até Kushina dar à luz Naruto. Nesse mundo, quem sabe se Kushina já está grávida? Provavelmente não. E um período de tempo tão longo é suficiente para Minato se preparar para que ele possa enfrentar seu querido discípulo. Por outro lado, as coisas estavam mais tranquilas para os 2 primeiros Hokages. Na visão de Hashirama, Madara estava conspirando para o plano do olho da lua. Mas agora, Hashirama havia descoberto que esse plano era, na verdade, uma conspiração de Zetsu Negro. Se não fosse por sua condição física recente, Hashirama provavelmente teria seguido as dicas de Ryozuki para encontrar Madara, que estava esperando o despertar do Rinnegan. Mas e agora? Hashirama decidiu esperar mais um pouco. Antes do surgimento do grupo de bate-papo, ele não conseguia resolver seu problema de saúde. Mas agora com esse grupo de bate-papo, Hashirama viu a esperança. É que ele simplesmente não tem pontos suficientes no momento. Caso contrário, ele poderia simplesmente comprar um par de Rinnegan e resolver seus problemas com facilidade. Além disso, existe a linhagem pura do clã Otsutsuki, que também poderia resolver seus problemas físicos. Ryozuki já havia mencionado isso antes. Em breve, ele estará listando uma Kekkei Genkai Otsutsuki autêntica. Afinal, o próximo alvo de Ryozuki é o planeta Otsutsuki no mundo de Sakumo, que abriga muitos membros do clã Otsutsuki. Sejam da família principal ou de um ramo secundário, ele pode ter quantos quiser. Desta vez, por que não deixar Ryozuki fazer fortuna? Do lado de Hashirama, também existe a questão de Madara.
Quanto ao primeiro Hokage Madara, ele não tem problema nenhum. Bem, se há algo a mencionar, provavelmente é Tobirama, que fica gritando com ele de vez em quando. Se não fosse por Hashirama, Madara já teria lidado com ele. Principalmente depois de descobrir que em todos os outros mundos paralelos, o primeiro Hokage era Hashirama e que isso se devia em grande parte às ações de Tobirama. Isso fez com que Madara o detestasse ainda mais. Ultimamente, Madara tem pensado em encontrar uma oportunidade para dar uma lição em Tobirama, que ele entenda o que significa respeitar os fortes. Resumindo, os 7 ninjas conectados no grupo de bate-papo dos Hokages mantiveram a calma. E Ryozuki também. Enquanto isso, em seu mundo, Madara, que havia reencarnado através do Edo Tensei, ainda procurava por Obito, que estava escondido. Obito, por outro lado, estava esperando por uma oportunidade, planejando um grande retorno. Ele queria se tornar o grande vencedor. Mas o que eles não sabiam era que Ryozuki era o verdadeiro caçador que puxava os cordões nos bastidores. Se antes, Ryozuki se mostrava um pouco impaciente. Então, depois de descobrir que Kaguya podia converter diretamente 3 entradas de talento de nível divino, qualquer impaciência restante desapareceu completamente. Ele só precisava esperar mais alguns dias. Ele tinha paciência. Meio-dia. Ryozuki gastou mais 1000 pontos para viajar ao mundo de Sakumo. Ele havia combinado com Kushina na noite anterior. Eles iriam almoçar juntos. Então, ele chegou e foi para a casa de Kushina. Depois de ficarem sentados na casa dela por um tempo, esperando que ela se arrumasse, os dois saíram para almoçar. Vamos comer ramen hoje. O ramen do Ishiraku é muito gostoso. Kushina caminhou à frente com as mãos atrás das costas, virando-se para sorrir para Ryozuki. Tudo bem, vou te ouvir, respondeu Ryozuki com um sorriso. A propósito, Ryozuki, como você conheceu o Lord Hokage? Perguntou Kushina, curiosa. Ela sempre teve curiosidade sobre a identidade de Ryozuki. Ele não usava protetor de testa, mas através de suas habilidades sensoriais, ela percebeu que um poder quase aterrador residia dentro dele. Ryozuki claramente não era uma pessoa comum. No entanto, ele não parecia pertencer a nenhuma vila ninja, e conhecia o 4º Hokage de Konoha. Tudo era muito misterioso, e esse mistério intrigava Kushina. Como nos conhecemos? Ryozuki pensou por um momento e disse, eu e Sakumo-senpai nos conhecemos em uma reunião do mesmo círculo, mas só nos conhecemos há alguns dias. Tão curto? Kushina piscou surpresa. Pensei que vocês dois se conhecessem há anos. Ryozuki sorriu e balançou a cabeça negativamente. Se eu o conhecesse há anos, teria vindo a Konoha como convidado muito antes. Então, eu poderia ter te conhecido mais cedo. Enquanto falava, ele estendeu a mão e segurou delicadamente a pequena mão de Kushina. Seus dedos macios e delicados pareciam não ter ossos. Ao sentir seu toque, o rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate. Ela rapidamente virou o rosto, tímida demais para encará-lo. Ryozuki olhou para ela com divertimento. Quem diria que a normalmente despreocupada Kushina pudesse ser tão tímida? E ela estava adorável assim. Vamos, depressa. Envergonhada por estar sendo encarada, Kushina acelerou o passo, arrastando Ryozuki consigo enquanto mudava de assunto. Após terminarem o almoço no Ishiraku Ramen, Ryozuki e Kushina passearam pela vila. Kushina apresentou-lhe com entusiasmo vários lugares interessantes. Ryozuki já conhecia muito bem Konoha. Mesmo que existissem pequenas diferenças nesse mundo paralelo, elas não eram significativas. O intervalo de tempo não era superior a 10 anos, portanto a aldeia não havia mudado muito. Mas vendo quanto Kushina estava animada para lhe mostrar tudo, ele não quis estragar a diversão. Então, ele entrou na brincadeira, fingindo não saber de nada. Enquanto caminhavam, Kushina de repente avistou alguém e seus olhos brilharam. Mikoto, por aqui. Ela acenou com as mãos, animada. Mikoto, que estava perdida em pensamentos, saiu de seu devaneio ao ouvir a voz de Kushina. Kushina. Os olhos de Mikoto brilharam. Ela vinha sentindo uma estranha sensação de perda desde que o genjutsu de ontem fez parecer que ela havia perdido sua melhor amiga, Kushina. Hoje ela tinha saído não apenas para relaxar, mas também para encontrar Kushina, fazer compras juntas, jantar e assim por diante. Nesse instante, ao ver Kushina ao longe com um jovem desconhecido, porém bonito, Mikoto correu até eles com um sorriso. Kushina. Ela abraçou a amiga com força. É? Kushina parecia confusa. Por que Mikoto estava tão animada? Eles não tinham jantado juntos há apenas alguns dias? Por que parecia que eles não se viam há séculos? Capítulo 334. Mikoto, o que há de errado com você? Kushina deu um tapinha leve nas costas de Mikoto e perguntou com certa preocupação. Ela sabia que Mikoto estava infeliz porque aquele homem fedorento chamado Fugaku a estava importunando. No passado, Mikoto tinha um avô que era um grande ancião e a apoiava. Mas, desde que seu avô faleceu no início deste ano, até mesmo a última pessoa que a apoiava desapareceu. Então, quando Kushina percebeu que Mikoto estava agindo de forma um pouco estranha, ela imediatamente pensou em Fugaku. Aquele cara de olhar penetrante estava importunando a Mikoto de novo. Estou bem. Mikoto balançou a cabeça, soltou Kushina e então olhou para o homem ao seu lado. Garoto? Ela não o tinha visto claramente de longe. Agora que estava mais perto, ela percebeu que o menino com Kushina parecia muito jovem. Seu rosto era exatamente o de um adolescente. Ele parecia muito jovem. Kushina, quem é ele? Mikoto olhou para Kushina e perguntou. Este é Ryozuki. Kushina apresentou Ryozuki rapidamente. Olá, meu nome é Ryozuki e sou amigo da Kushina. Você deve ser a Mikoto, certo? A Kushina mencionou você várias vezes ontem, disse Ryozuki com um sorriso. Olá, Ryozuki-kun. Mikoto cumprimentou Ryozuki e então perguntou. O que Kushina disse sobre mim? Ela disse algo ruim a meu respeito? Como eu poderia? Kushina piscou rapidamente para Ryozuki. Ontem, embora Kushina não tenha dito nada de ruim sobre Mikoto, ela reclamou bastante de Fugaku, chegando a dizer que Mikoto era gentil demais.
Se fosse ela, já teria dado uma surra no Fugaku há muito tempo. Ao ver isso, Ryozuki naturalmente não contou a Mikoto o que Kushina havia dito antes. Em seguida, o grupo original de 2 passou a ser de 3. Com a chegada de Mikoto, Kushina a puxou para uma conversa de garotas. Ryozuki ficou de lado, ocasionalmente fazendo um comentário, mas não se sentia deslocado. Enquanto passeavam, Mikoto mencionou seu casamento arranjado com Fugaku. Ao saber que Fugaku queria forçar Mikoto a se casar com ele, Kushina ficou imediatamente furiosa. Kushina disse furiosamente, aquele desgraçado. Vou lá dar uma surra nele agora mesmo. Mikoto ficou tão surpresa que a interrompeu rapidamente e garantiu a Kushina que jamais concordaria com aquilo. Existe mesmo uma relação tão ruim entre Mikoto e Fugaku neste mundo? Enquanto ouvia a conversa deles, Ryozuki pensou consigo mesmo. Mas, justo, se assim fosse, o chamado filho filial poderia nunca nascer. Além disso, com a chefe final Kaguya já derrotada e o verdadeiro mentor, Zetsu Negro, eliminado pelo próprio Madara, no momento este mundo não parecia ter nenhuma grande ameaça. No máximo, houve apenas atritos políticos entre os 5 grandes países. Mas em comparação, aquilo não passava de brigas de crianças. Não vale a pena mencionar. Tarde. Mikoto e Kushina combinaram de ir às compras e comprar algumas roupas. Ryozuki, por outro lado, disse que tinha algo para resolver. Os dois não insistiram em mantê-lo em sua casa, sabendo que ele parecia ter assuntos importantes para resolver, mas combinaram de se encontrar para jantar mais tarde. Entretanto, após se despedir de Kushina e Mikoto, Ryozuki partiu imediatamente. E quanto a Madara, a quem ele deixou para trás em Konoha? Ryozuki percebeu que Madara estava rondando o clã Uchiha. O que ele está aprontando? Será que ele estava planejando retomar o controle do clã Uchiha? Nesse caso, Ryozuki não tinha objeções. Ele vinha pensando em como lidar com Madara neste mundo. Após refletir um pouco, ele concluiu que deixá-lo permanecer nesse mundo paralelo e coletar feromônios biológicos seria uma boa utilidade para ele. Afinal, não havia a menor possibilidade de Ryozuki fazer isso por conta própria. Quando se tratava do clã Otsutsuki no planeta Otsutsuki, ele tinha que lidar com isso pessoalmente, porque enviar qualquer outra pessoa seria uma sentença de morte. Mas, coletar amostras de DNA de ninjas comuns era diferente. Por que Ryozuki perderia seu tempo com uma tarefa tão trivial? Então, esse tipo de tarefa, que não exigia muita energia, mas era demorada, era perfeita para Madara, sua nova ferramenta. No entanto, tudo isso terá que esperar até que Ryozuki retorne do planeta Otsutsuki. Por agora, seu próximo alvo foi Otsutsuki Ishiki. Ele precisa extrair dele as coordenadas do planeta Otsutsuki. Encontrá-lo não seria difícil. Na verdade, Ryozuki já o estava monitorando há muito tempo. Neste momento, em uma ilha ultramarina, uma vasta ilha que se estendia por milhares de quilômetros quadrados abrigava uma enorme mansão. Esta era a casa de Ishiki. Contudo, ao contrário do mundo de onde Ryozuki veio, os Ishiki neste mundo tinham acabado de começar a formar a cara. Ainda não havia membros. Dentro da enorme mansão, além de Jigen, que na verdade era Ishiki, existiam apenas alguns servos com controle mental. A organização Kara, que mais tarde se tornaria infame no mundo, não passava naquele momento de uma casca vazia. Nesse momento, em algum lugar da mansão, Ishiki estava pesquisando seu selo Karma, planejando modificá-lo para que fosse mais adequado para o próximo receptáculo. Naquele instante, uma figura surgiu repentinamente à sua frente, olhando para ele com um sorriso. Otsutsuki Ishiki, muito tempo sem nos ver. Ryozuki saiu repentinamente do portal vermelho, assustando Ishiki. Quem é você? Ishiki ficou chocado ao ter sua identidade revelada. Ele havia se escondido tão bem. Como alguém poderia descobrir sua verdadeira identidade? Será que esse cara tem alguma ligação com a Kaguya? Ontem, Ishiki sentiu o poder da 10 caudas e a aura de Kaguya reaparecer. Naquele momento, ele estava preocupado que Kaguya o tivesse encontrado. Afinal, ele ainda não estava pronto. O corpo de Jigen não conseguia exercer todo o seu poder. Ele não conseguiu liberar sua verdadeira força. Se Kaguya o descobrisse em seu estado atual, seria um desastre. Felizmente, a aura de Kaguya só apareceu por um instante antes de desaparecer. Ishiki presumiu que ela havia sido selada novamente. Ele até riu de seu infortúnio. Ele nem imaginava. Kaguya já havia sido morta por Ryozuki. Não foi apenas um simples selamento. Nesse momento, diante da figura misteriosa à sua frente, Ishiki permaneceu cauteloso. Mas para Ryozuki, sua cautela era quase ridícula. Não fique nervoso. Eu só vim te perguntar uma coisa. Contanto que você me responda honestamente, não vou dificultar as coisas para você, disse Ryozuki. Ishiki não era seu alvo real. Seu objetivo era o clã Otsutsuki no planeta Otsutsuki. Afinal, Ishiki era apenas um membro comum do clã. Havia muitos como ele no planeta. O que você quer perguntar? Perguntou Ishiki. Ele não sabia a identidade do homem à sua frente, mas podia sentir o poder avassalador que o deixava inquieto. Esse não era um oponente contra o qual ele pudesse lutar. Se ele estivesse no auge de sua forma, Ishiki não teria temido esse cara de forma alguma. Mas agora, ele achou que seria mais sensato cooperar. Se esse homem só queria perguntar algo, e não era nada demais, por que não responder? Ryozuki disse sem rodeios. Quero saber as coordenadas espaciais do planeta Otsutsuki. Diga-me ou leve-me até lá. Tanto faz. Ao ouvir isso, Ishiki franziu a testa e perguntou. Para que você quer as coordenadas? Isso não é da sua conta. Apenas me diga se você vai dá-los ou não, respondeu Ryozuki. Certo. Posso lhe dar as coordenadas do planeta Otsutsuki. Ishiki assentiu. Era apenas um conjunto de coordenadas. Não havia motivo para não fornecê-las. Além disso, Ishiki tinha seus próprios pensamentos. Se esse tolo realmente pretende ir para o planeta Otsutsuki, ele não terá a menor ideia de como vai morrer.
Será que ele realmente pensava que qualquer um poderia simplesmente entrar na fortaleza do clã Otsutsuki? Será que ele realmente pensava que ter um pouco de força o tornaria invencível? Ishiki zombou interiormente. Já que esse cara queria se precipitar para a própria ruína, por que ele não deveria ajudá-lo? Aqui. Estas são as coordenadas espaciais do planeta Otsutsuki. Mas não diga que eu não avisei. Aquele lugar não é um lugar onde você pode simplesmente entrar. Ishiki passou uma sequência de coordenadas para Ryozuki e então acrescentou este comentário. Parecia um aviso. Mas na verdade, Ishiki tinha certeza de que o homem à sua frente era arrogante. E qual o problema com pessoas arrogantes? Eles usaram uma forte estratégia de psicologia reversa. Se você disser a eles que não podem fazer algo, eles farão só para provar que você está errado. Se você disser a eles que algo está além do alcance deles, eles farão de tudo para provar o contrário. Então, Ishiki estava apenas tentando provocar Ryozuki deliberadamente. Um jogo mental sutil. Capítulo 335. Não preciso que você se preocupe com isso. Ryozuki lançou um olhar rápido para Ishiki, que estava à sua frente. O que esse cara estava pensando? Como ele poderia não saber? Mas isso não importava. Ishiki acreditava ter percebido a verdadeira força de Ryozuki. Mas era exatamente isso que Ryozuki havia deixado ele ver de propósito. Ishiki supôs que Ryozuki marcharia para a própria morte no planeta Otsutsuki. Mas ele mal imaginava que os verdadeiramente desafortunados eram os membros do clã Otsutsuki. A propósito, preciso de um fio do seu cabelo. Enquanto Ryozuki falava, estendeu a mão e arrancou uma mecha do cabelo de Ishiki. Ishiki franziu a testa. Se estivesse em plena forma, não teria deixado isso passar. Esse tipo de comportamento arrogante foi suficiente para ele esmagar esse mortal insolente à sua frente. Mas agora mesmo, ele teve que suportar isso. Não importava, aquele mortal estava praticamente morto. Por que ele deveria desperdiçar sua raiva com um homem morto? Com o que precisava em mãos, Ryozuki deixou a ilha. E quanto a Ishiki, Ryozuki não o tocou. Afinal, ele não pode simplesmente matar todos os chefões finais, certo? É bom deixar um para trás em homenagem a Sakumo, o quarto Hokage. A verdadeira questão era, será que Ishiki conseguiria sobreviver por décadas neste mundo? Ou, com todas as grandes mudanças neste mundo paralelo, será que a organização Kara surgiria ainda mais cedo? Deixarei isso para Sakumo. Com as coordenadas do planeta Otsutsuki em mãos, ele usou Yomotsu Irazaka para abrir um portal vermelho. Do outro lado, a fortaleza do clã Otsutsuki. Com um único passo, Ryozuki atravessou o portal para o planeta. No momento em que chegou, percebeu algo diferente. Como todos sabem, a Terra contém energia natural, e a energia natural pode ser encontrada em muitos planetas. Ryozuki já havia usado Yomotsu Irazaka para viajar para diversos mundos antes e detectar energia semelhante em todos os lugares. A única diferença estava na concentração. Mas aqui, no planeta Otsutsuki, ele não conseguia sentir sequer um vestígio de energia natural. Em vez disso, o ar estava repleto de uma energia densa, semelhante à de um chakra. Ele chamou isso de semelhante a um chakra porque, embora parecido, não era exatamente a mesma coisa. Então, todo este planeta está impregnado com essa energia semelhante a um chakra? Refletiu Ryozuki consigo mesmo. Ele tirou uma foto casualmente e a enviou para o grupo de bate-papo. Sexto Hokage Yagami Ryozuki foto. Cheguei ao planeta Otsutsuki. Eis o ambiente. Quarto Hokage Ataque Sakumo. Você já encontrou as coordenadas. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Recebi uma pequena ajuda de um amigo. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. Viu? Ainda existem pessoas boas neste mundo. Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, se você não entendeu, fique quieto. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen então está a terra natal dos Otsutsuki? Parece-se com a terra. Quarto Hokage Namikaze Minato. O que é aquela mancha preta ao longe? Uma mancha preta? Ryozuki olhou em volta e finalmente o avistou. Isso parece uma estrutura. Ele murmurou algo para si mesmo antes de alçar voo em direção ao objetivo. Alguns minutos depois, após percorrer milhares de quilômetros, ele chegou perto do enorme complexo. A Mancha Negra era, na verdade, uma cidade flutuante colossal. Estava suspensa no céu sem nenhum suporte visível. Um rio atravessava o local com cascatas que despencavam em direção ao chão. A vista era de tirar o fôlego. Enquanto Ryozuki observava a cidade flutuante, várias figuras emergiram e voaram em sua direção. Intruso? Um ser humano? Otsutsuki, ao se aproximar, olhou para Ryozuki com curiosidade. Não havia qualquer sinal de alarme ou cautela. Apenas um ligeiro divertimento, como se tivessem descoberto um novo brinquedo. O clã Otsutsuki governava o cosmos e nenhuma civilização podia rivalizar com eles. Durante séculos, eles consideraram todas as outras formas de vida insignificantes. Interessante. Uma figura com um Rinnegan dourado na testa examinou Ryozuki atentamente. Como um ser humano como você chegou aqui? Perguntou ele com arrogância, assim como os outros. Ryozuki não respondeu. Em vez disso, tirou outra foto e a publicou no chat. Sexto Hokage Yagami Ryozuki foto. Acabei de encontrar alguns Otsutsuki. 5 deles, todos no nível dos 6 caminhos. Dá uma olhada nisso. O primeiro Hokage Uchiha Madara, então esses são os Otsutsuki? Todos os 5 no nível dos 6 caminhos? Eles já nasceram tão fortes? Segundo Hokage Senju Tobirama, improvável. Eles provavelmente precisam treinar, mas é muito mais fácil para eles do que para nós. Quarto Hokage Ataque Sakumo, 5 deles, e todos têm Rinnegan. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Sexto Hokage, você pode pegar o Rinnegan deles e vender no shopping do grupo? Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, isso não parece nada com você. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha, eles são alienígenas, não humanos.
Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, um único par de Rinnegan vale 500 mil pontos. Aqui temos 3 pares e um olho. Isso dá 1,75 milhão de pontos. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, os Otsutsuki não nascem no nível dos 6 caminhos, mas alcançá-lo é fácil para eles. No entanto, avançar além disso é extremamente difícil. Além disso, não se deixem enganar pela aparência deles, alguns têm milhares de anos. Primeiro Hokage Uchiha Madara, imortalidade. Essa sim é uma habilidade que vale a pena ter. Sexto Hokage Yagami Ryozuki não precisa invejá-los, Madara. Vou extrair algumas linhagens sanguíneas Otsutsuki e colocá-las à venda na loja mais tarde. Você pode comprá-las se quiser. Segundo Hokage Senju Tobirama, essa Kekkei Genkai vai custar uma fortuna. Sexto Hokage Yagami Ryozuki é mais do que o Rinnegan, provavelmente. Afinal, a imortalidade não é barata. Quarto Hokage Namikaze Minato, não posso me dar a esse luxo. Sexto Hokage Yagami Ryozuki então vai ganhar mais pontos. Existem tesouros espalhados por todo o mundo. Como você espera ficar rico apenas sentado na vila? Primeiro Hokage Uchiha Madara faz sentido. Primeiro Hokage Senju Hashirama, eu me pergunto, bestas com cauda podem ser vendidas? Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, você não está pensando em vender a raposa de 9 caudas, está? Primeiro Hokage Senju Hashirama não. Só os outros 8. Eu os dei uma vez, por que não os recupero agora? Apenas 10 segundos se passaram no chat. Enquanto isso, de volta à realidade. Otsutsuki, o portador do Rinnegan dourado, estreitou os olhos diante do silêncio de Ryozuki. Humano, responda-me. Sua voz era fria. Um lampejo de intenção assassina reluziu em seu olhar, mas Ryozuki apenas deu um sorriso irônico, com um gesto casual da mão. Banshou Tein. Num instante, o Otsutsuki foi puxado em sua direção. Ryozuki o agarrou pela garganta. Você fala demais. Com um movimento rápido, ele arrancou um fio de cabelo do homem e o guardou. Os outros Otsutsuki ficaram atônitos. E no segundo seguinte, você se atreve. Rachadura. Ryozuki quebrou o pescoço dele. Ele arrancou a cabeça do homem com a coluna vertebral e tudo. O que você estava dizendo? Ele perguntou, lançando um olhar para a cabeça sem vida que segurava. Capítulo 336. Grupo de bate-papo, quantos pontos eu ganho por vender este cadáver que tenho em mãos? Ryozuki segurava o cadáver de Otsutsuki em sua mão, enquanto tentava colocá-lo no shopping. Como resultado, o sistema ofereceu um prêmio de 1 milhão de pontos. O Byakugan de alta pureza encontrado no cadáver valia 200 mil pontos. Um Rinnegan dourado de alta qualidade, valendo 400 mil pontos. E os demais valiam um total de 400 mil pontos. Um total de 1 milhão de pontos. Na verdade, se Ryozuki tomar a iniciativa de extrair o sangue do Otsutsuki, o sangue do Otsutsuki por si só vale 800 mil pontos. No entanto, extrair o poder do sangue é muito trabalhoso. Além disso, existem muitos membros do clã Otsutsuki neste planeta. Portanto, Ryozuki não se deu ao trabalho de fazer isso e simplesmente jogou o objeto diretamente no shopping do grupo. Mesmo que ele ganhasse um pouco menos, não fazia diferença. Ryozuki colocou o corpo de Otsutsuki diretamente no shopping do grupo. Quando foi colocado à venda, dividiu-se automaticamente em 3 partes. Uma das peças era um único Rinnegan dourado. O preço era de 600 mil pontos. Outra parte do pacote era um par de Byakugan extremamente potentes, avaliados em 300 mil pontos. A última parte eram os cadáveres restantes. Havia 2 etiquetas de preço. 600 mil pontos pela compra direta do cadáver. 1,2 milhão de pontos para permitir que o grupo de bate-papo extraia o sangue dos Otsutsuki para a fusão. Mas ninguém no grupo de bate-papo tem condições de comprar isso agora. Eles só podem acumular pontos lentamente e comprar mais tarde. Ryozuki pensou que no futuro, esse grupo de bate-papo dos Hokage certamente adicionaria outras maneiras de ganhar pontos. Primeiro Hokage Uchiha Madara, lá vamos nós. Outra coisa boa está no shopping do grupo. Tem um conjunto completo? Quarto Hokage Ataque Sakumo, o Byakugan mais barato e altamente puro custa 300 mil pontos, então não tenho dinheiro para comprá-lo. No entanto, existe alguma diferença entre os Byakugans? O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, esses Byakugans são pontos? Então, quantos pontos vale o Byakugan do clã Hyuga? Segundo Hokage Senju Tobirama, Sarutobi, o que você quer fazer? Quarto Hokage Namikaze Minato, embora eu queira, não tenho dinheiro para comprar. Aliás, não há outra maneira de ganhar pontos no grupo de bate-papo? Primeiro Hokage Senju Hashirama, que pena. Não consigo vender meu corpo sábio e minha liberação de madeira. Não esperava que meu corpo sábio valesse 300 mil pontos. Que pena. Quarto Hokage Ataque Sakumo, o terceiro Hokage não está planejando outro genocídio, está? Desta vez é a vez do clã Hyuga? Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, não, eu não pensei isso, e eu não fiz isso. Sakumo, não me calunie. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, haha. O clã Hyuga vai ter azar, mas o Sharingan do clã Uchiha pode ser mais valioso. Por que você não tenta? Em um certo mundo paralelo, no escritório do Hokage, Sarutobi Hiruzen, que estava olhando as mensagens no grupo de bate-papo, tinha um brilho nos olhos. Se não fosse pelo momento inoportuno, Sarutobi Hiruzen realmente queria matar os clãs Uchiha e Hyuga e vender todos os seus olhos. Quantos pontos ele ganharia naquele momento? Que pena, que pena. Tobirama do grupo, quer me ensinar de novo? Eu não sou seu discípulo. Sarutobi Hiruzen zombou. Planeta Otsutsuki. Ryozuki deu uma olhada no conteúdo do grupo de bate-papo e sorriu. Sarutobi Hiruzen parece estar de olho nos Hyuga e nos Uchiha, mas agora ele ainda está na Segunda Grande Guerra Ninja, então provavelmente não se atreve a fazer isso. Disse Ryozuki com entusiasmo. Em sua mão, um Otsutsuki em luta corporal bombardeava o corpo de Ryozuki com um orbe da busca da verdade. Mas Ryozuki, que veste o manto de nível divino, pode ignorar qualquer ataque abaixo do nível divino, mesmo em condições normais.
Por mais que esse cara se esforce, ele não consegue causar o menor dano a Ryozuki. É inútil. Por que você não consegue entender? Sejam obedientes e tornem-se meus pontos. Ryozuki arrancou um fio de cabelo desse Otsutsuki e o colocou no depósito de bioferomônios do sistema. Em seguida, ele o matou e vendeu o cadáver para o shopping do grupo. Droga! Um mero humano, o que você está fazendo? Aumentando o orbe da busca da verdade. Um Otsutsuki rugiu e ergueu as mãos bem alto. Então, um enorme orbe da busca da verdade negra, com um diâmetro de cerca de 3 ou 4 quilômetros, apareceu e ele o arremessou em direção a Ryozuki. Ah! Você também consegue fazer isso? Ryozuki olhou para aquilo com um sorriso, depois levantou o braço e gritou. Super Shiha Tensei. Bum! Quase um sexto da superfície de todo o planeta foi limpo num piscar de olhos. Dessa vez, todos os membros do clã Otsutsuki no planeta ficaram alarmados instantaneamente. Uma densa multidão de figuras surgiu, como vespas, voando em direção a Ryozuki e aos outros. O que é? Intruso? Invasor humano? Como ele se atreve? Esse ser humano está matando nosso povo? Imperdoável. Morra! Inúmeros ataques foram desferidos contra Ryozuki. Ryozuki deu uma gargalhada alta e quebrou 98% do selo Karma. Nesse instante, o chakra em seu corpo evoluiu para o chakra de nível divino. A força de Ryozuki também aumentou drasticamente, passando do nível invencível dos 6 caminhos para o ápice do nível divino em um instante. Vamos lá! Lutem! Ele enfrentou sozinho milhares de poderosos guerreiros do clã Otsutsuki, do nível dos 6 caminhos. Ele avançou sem medo algum. Era como se um lobo estivesse entrando em um rebanho de ovelhas. Imediatamente, o clã Otsutsuki sofreu pesadas baixas. Ryozuki matou um membro do clã Otsutsuki com um único golpe. Com um sorriso debochado, ele se jogou no meio do grupo que estava no shopping para fazer a lista de contatos. Mas antes disso, ele já havia coletado o bioferomônio desse Otsutsuki e o colocado no depósito de bioferomônios do sistema. Quase a cada segundo, mais de uma dúzia de Otsutsuki caíam. O que deixou os membros do clã Otsutsuki ainda mais horrorizados foi que os cadáveres de seus parentes foram levados por esse humano, desaparecendo sem deixar rastro. Quando é que o clã Otsutsuki alguma vez sofreu tamanha humilhação? Não só sua casa havia sido invadida, como eles também estavam sendo massacrados sem piedade. Não era esse o tipo de tratamento que eles sempre infligiram a outras civilizações? Como é que as coisas se inverteram? Explosão do renascimento da Roda Dourada. Shibaku Tensei. Absorver. Todos os Otsutsuki que atacaram possuíam força equivalente à dos 6 caminhos. Alguns até possuíam poder de combate invencível, equivalente ao dos 6 caminhos. Infelizmente para eles, contra Ryozuki, que estava no auge do nível divino, eles não passavam de cordeiros esperando para serem abatidos. Eles não eram páreo para ele. Em apenas alguns minutos, mais de 1000 Otsutsuki foram eliminados. Nesse ponto, Ryozuki já havia acumulado mais de 1 bilhão de pontos apenas vendendo os cadáveres dos membros do clã Otsutsuki. Em todo o grupo de bate-papo dos Hokages, sua pontuação era incomparável. Mesmo que todos os outros Hokages somassem seus pontos, não chegariam nem a uma fração dos dele. Os outros 6 Hokages do grupo encaravam o fluxo interminável de Rinegans, Byakugans e até mesmo cadáveres de Otsutsuki que apareciam no shopping do grupo. Suas expressões se contorceram de inveja. A quantos pontos tudo isso totalizou? Alguém fez as contas e estimou que Ryozuki já havia conquistado quase 1 bilhão de pontos. E os anúncios não pararam. Mais Rinegans, Byakugans e cadáveres de membros do clã Otsutsuki continuaram a aparecer na loja. Sakuma estalou os lábios, isso sim era verdadeira força. O clã Otsutsuki, cada membro possuindo poder de combate equivalente ao dos 6 caminhos, teria representado uma ameaça catastrófica para o mundo inteiro. Contudo, nas mãos de Ryozuki, eles não passavam de gado, abatidos um após o outro e vendidos por pontos. Ainda assim, Sakuma não podia ignorar o fato de que esses Otsutsuki abusados vinham do seu próprio mundo. Ele sentiu dor e alívio ao mesmo tempo. Sentiu dor porque esses eram recursos potenciais do seu mundo. Se Ryozuki não os tivesse colhido hoje, talvez um dia ele pudesse tê-los reivindicado para si. Mas dado o imenso poder do clã Otsutsuki, mesmo que esse dia chegasse, não seria tão cedo. Por enquanto, ele não tinha a menor chance. Ele ficou aliviado porque o massacre em larga escala do clã Otsutsuki por Ryozuki reduziu drasticamente a ameaça futura para o mundo. Afinal, a Terra já havia sido um alvo do plano de plantio de árvores do clã Otsutsuki. Os planos dele só falharam devido a problemas internos. Se as coisas tivessem sido diferentes, o clã Otsutsuki poderia ter retornado no futuro em busca de vingança. Mas agora, com tantos deles dizimados por Ryozuki, o clã Otsutsuki provavelmente estaria muito ocupado caçando esse único humano pelo universo. Espere. Será que eles acabariam encontrando a Terra? Sakuma teve um pensamento repentino. Talvez fosse melhor se Ryozuki acabasse com todos eles. Dessa forma, não haveria pontas soltas e ele não precisaria mais se preocupar. Primeiro Hokage Senju Hashirama, tantos Rinegans. Que pena que eu não posso comprar nenhum. Primeiro Hokage Uchiha Madara, Hashirama, quantos pontos você tem? Me empreste para que eu possa comprar a Kekkei Genkai Otsutsuki. Segundo Hokage Senju Tobirama, ninguém neste grupo, exceto Ryozuki, tem pontos suficientes para isso. Madara, você está sonhando acordado? Quarto Hokage Namikaze Minato, estou ansioso pela entrada de novos membros no grupo. Da última vez, 5 membros trouxeram muitas novas funções. Se chegarmos a 10 membros, desbloquearemos ainda mais? Segundo Hokage Senju Tobirama, Minato tem razão. Se mais membros se juntarem, há uma boa chance de conseguirmos maneiras adicionais de ganhar pontos. O primeiro Hokage Senju Hashirama. Sério? Então se apresse e traga mais novatos. 3 de uma vez seria o ideal como da última vez. Isso nos daria 10. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, se novos membros se juntarem, haverá outra versão do terceiro Hokage de um mundo diferente?
Segundo Hokage Senju Tobirama, contanto que não seja o Danzou, tudo bem para mim. Meus discípulos são muito inúteis. Talvez seja a hora de substituí-los. Quarto Hokage Namikaze Minato, E quanto a Kagami e Torifu Senpai? Eles não eram bons? Quarto Hokage Ataque Sakumo Minato, você é muito ingênuo. Quarto Hokage Namikaze Minato, o que você quer dizer, Sakumo Senpai? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, é simples. Kagami era do clã Uchiha, e Tobirama é o maior anti-Uchiha do mundo. Torifu faz parte do trio Ino Shikasho. Se ele se tornasse Hokage, Ino Shikasho teria facilidade em controlar Konoha. Segundo Hokage Senju Tobirama, eu fiz o que era necessário para a vila. É melhor que um clã mais fraco detenha o poder. Quarto Hokage Namikaze Minato, espere, isso é verdade? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, honestamente, acho que Sarutobi Hiruzen foi completamente moldado pela ideologia de Tobirama. Muitas de suas políticas se assemelham às do segundo Hokage, só que Hiruzen levou as coisas ainda mais longe. E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, isso mesmo. Segui os ensinamentos do meu mestre à risca. Primeiro Hokage Senju Hashirama, então você aprendeu com meu irmão, e depois exterminou o clã Senju? Segundo Hokage Senju Tobirama, seu idiota. Sarutobi, não tente se justificar. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 337. Banshou Tein. Uma após a outra, as figuras foram arrastadas incontrolavelmente em direção a Ryozuki no céu. Shiha Tensei. Bum. O espaço parecia estar destruído. Os membros do clã Otsutsuki atingidos pela força da força ficaram feridos e machucados, contorcendo-se de dor. Nesse instante, Ryozuki atacou, tirando-lhes a vida. Mais de 3.000, murmurou Ryozuki. Ele já havia matado mais de 3.000 membros do clã Otsutsuki. As mortes deles lhe renderam mais de 3 bilhões de pontos, além de adicionar seus bioferomônios ao armazenamento do sistema. Eram mais de 3.000, cada uma com potencial para ser convertida em 3 entradas de talento de nível ouro. Isso representa quase 10.000 entradas de talento de nível ouro. Nos 10 anos seguintes, Ryozuki não precisaria se preocupar em recrutar bons talentos. E quanto aos outros? Mesmo que viessem de personagens extremamente poderosos, do nível de um Kage, Ryozuki estava preparado para transformá-los em pontos de experiência. Mas por agora a prioridade era decompor os bioferomônios que produziam apenas entradas de talento verdes e azuis. E havia muitos desses. Anteriormente Ryozuki tinha o mundo inteiro como sua fonte de suprimentos. Agora, isso se expandiu para 7 mundos. A oferta havia aumentado 7 vezes ou até mais. Com uma reserva tão vasta não havia pressa em decompor bioferomônios de alto nível. Comece pelos de nível mais baixo. Mas, as verdes, essas poderiam ser salvas. Decomponha primeiro os azuis. Afinal, verde igual a 10 pontos de experiência. Azul igual a 100 pontos de experiência. É uma diferença de 10 vezes. Contanto que não haja escassez de bioferomônios azuis, eles devem ter prioridade. Mesmo com bioferomônios roxos, Ryozuki ficou em dúvida se deveria decompô-los. Afinal, ele agora tinha um enorme estoque de entradas de talento de nível ouro. As roxas já nem eram necessárias. Pensarei nisso mais tarde. Ryozuki esmagou um Otsutsuki até a morte com uma só mão, absorto em pensamentos. Naquele instante, humano, como você se atreve? Um rugido furioso sacudiu o céu. De repente, um feixe de luz dourada disparou em sua direção. Ryozuki estreitou os olhos e ergueu a mão para bloquear. Bum! O espaço se despedaçou. Abaixo dele, a superfície do planeta se partiu. Inúmeras erupções de magma jorraram das profundezas da Terra. Milhões de quilômetros quadrados de terra foram devastados pelo impacto. Ryozuki foi arremessado para fora da atmosfera. Ainda, ele saiu completamente ileso. A figura dourada atacou Ryozuki novamente. Seu corpo inteiro estava envolto em energia dourada. Seus olhos Rinnegan dourado. A potência de cada soco e chute seu poderia destruir qualquer um abaixo do nível máximo de um nível divino. Este Otsutsuki não era um inimigo comum. Ele era um guerreiro de nível divino supremo. Nível divino máximo, hein? Nada mal. Ryozuki deu um sorriso desdenhoso e avançou. A batalha se estendeu da atmosfera do planeta até o espaço profundo. Cada soco e chute tinha uma força capaz de destruir um planeta, enquanto seus movimentos se tornavam um borrão na velocidade da luz. Bum! A lua explodiu com o impacto dos golpes. Depois, outra. E mais uma. Mas para o clã Otsutsuki, essas luas não tinham valor algum. Qualquer Otsutsuki de nível máximo dos 6 caminhos poderia criar novos caminhos à vontade. Centenas de luas orbitavam o planeta Otsutsuki. Muitas eram habitadas por escravos dos Otsutsuki, forçados a trabalhar. Contudo, à medida que a batalha prosseguia, cada lua era obliterada uma a uma pelas ondas de choque. Todos aqueles escravos morreram nas explosões. Contudo, o guerreiro Otsutsuki de nível divino não se importou nem um pouco. Para ele, os Otsutsuki eram os senhores supremos do universo, os governantes deste mundo. Eles podiam ter quantos escravos quisessem. Esses escravos nunca foram considerados seres humanos de verdade. Quanto a Ryozuki, a princípio ele hesitou. Mas então, quando ele percebeu que aqueles supostos servos nem sequer eram humanos, ele deixou de se importar. Para ele, apenas aqueles que pareciam humanos mereciam sua preocupação. Mas e essas criaturas? Eles pareciam mais monstros distorcidos, alienígenas, antinaturais. Eles o repugnavam. Por que os Otsutsuki os mantinham como escravos? Eles não os acharam repulsivos? Talvez seja por isso que esses escravos foram colocados em luas distantes, longe da vista, longe da mente. Claramente, até mesmo o clã Otsutsuki não gostava deles. Isso deixou Ryozuki curioso. Será que raças semelhantes aos humanos eram realmente raras no universo? Os Otsutsuki obviamente tinham conhecimento sobre os humanos. Caso contrário, eles não teriam reagido tão fortemente ao vê-lo. Ainda, seus escravos não eram humanos.
Isso significava que os humanos eram raros no cosmos? O universo era composto principalmente por espécies estranhas e monstruosas? Talvez sim. Ryozuki ponderou sobre o assunto. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Parece que o sexto Hokage não listou nenhum produto novo faz um tempo. Acabou? Segundo Hokage Senju Tobirama. Quase. Fiz as contas. O sexto Hokage listou mais de 3.600 Otsutsuki até agora. Mesmo entre raças poderosas, não deve haver muitos mais. Primeiro Hokage Uchiha Madara, cada um deles era uma existência do nível dos 6 caminhos. Hashirama, quantos mais você quer? Mais de 3.000, e o sexto Hokage já ganhou mais de 3 bilhões. Quarto Hokage Namikaze Minato, 3 bilhões de pontos. Não sei se conseguirei ganhar tanto em toda a minha vida. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Por que o sexto Hokage está tão silencioso? Será que ele encontrou algum inimigo poderoso? E segundo Hokage Senju Tobirama Sarutobi, por que você está se vangloriando? E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen Sensei, eu não estou me vangloriando. Estou preocupado com a segurança do sexto Hokage. Primeiro Hokage Uchiha Madara, haha. Tobirama inútil, seu discípulo não parece te respeitar muito. Olha só para ele, não leva suas palavras a sério. Segundo Hokage Senju Tobirama, seu idiota. Madara, o que meus ensinamentos têm a ver com você? Você quer interferir? Primeiro Hokage Uchiha Madara foto. Acabei de encontrar o Tobirama para uma conversa. Deixa eu te mostrar como o Tobirama é bonito, haha. Na foto publicada por Madara, Tobirama parecia envergonhado. Ele estava ajoelhado no chão com sangue escorrendo do canto da boca. Uchiha malvado. Em um mundo paralelo. Tobirama viu a foto no grupo de bate-papo, bufou friamente e seu humor piorou instantaneamente. No entanto, após refletir cuidadosamente, cheguei à conclusão de que quem havia sido derrotado era apenas outro Tobirama de um mundo paralelo. Essa pessoa pode ser exatamente igual a ele, ter o mesmo nome e as mesmas experiências de vida. Mas afinal, esse não é ele. Então Tobirama ficou apenas um pouco irritado antes de se acalmar. Ele não podia mudar seu outro eu no mundo paralelo, mas ele podia se elevar neste mundo. Por exemplo, recentemente ele vinha coletando um grande número de ninjutsus de outras vilas e os colocando à venda no shopping do grupo para ganhar pontos. Embora esses ninjutsus não fossem de grande valor, contanto que a quantidade fosse acumulada, ele ainda poderia ganhar bastante dinheiro. Agora Tobirama havia acumulado mais de 50.000 pontos. A maioria delas provinha das técnicas proibidas que ele havia desenvolvido. Se não fossem outros Hokages em mundos paralelos vendendo as mesmas técnicas, seus ganhos teriam ultrapassado em muito 50.000. Pode até ter chegado a 100.000. Isso deixou Tobirama um pouco frustrado. Afinal, essas técnicas proibidas foram criações dele. No entanto, como criador, ele não poderia monopolizar todos os pontos. Como isso foi justo? Mas e as linhagens sanguíneas? Quantos pontos será que um Kekkei Genkai pode valer? Um brilho estranho surgiu nos olhos de Tobirama. Diferentemente de seu benevolente irmão mais velho, Hashirama, Tobirama era implacável. Portanto, ele não se importava em vender o sangue dos clãs de outras aldeias para obter lucro, mesmo que parecesse desumano, e daí? Os únicos benefícios obtidos foram benefícios reais. Se você falar cegamente sobre bondade, será você quem sofrerá. Tobirama havia lutado em mais de 1000 batalhas, grandes e pequenas. Ele já compreendia essa verdade há muito tempo. Se você quiser sobreviver no mundo, terá que abandonar a chamada bondade. É claro que se você tivesse a força do irmão mais velho dele, poderia esquecer o que ele disse. Mas mesmo alguém tão poderoso quanto Hashirama morreu jovem, não é? Então, as palavras de Tobirama eram absolutamente verdadeiras. Pessoas que são muito gentis acabam sofrendo bullying. Cavalos que correm muito bem acabam sendo montados. Se você quer se tornar mais forte, como pode ser bondoso? A boa notícia é que coisas como Kekkei Genkai podem ser vendidas em quantidades ilimitadas. Nesse caso, contanto que eu consiga gerar descendentes de alguns clãs, posso cultivá-los continuamente para obter recursos. Além disso, vender cadáveres diretamente não é economicamente viável. É melhor extrair o sangue eu mesmo e colocá-lo no shopping do grupo. Dessa forma, obtenho o máximo de lucro. Tobirama já tinha um plano em mente. Hiruzen estava de olho nos clãs Uchiha e Hyuga, mas Tobirama também. A diferença era que, ao contrário daquele tolo do Hiruzen, Tobirama entendia de sustentabilidade. Ele não planejava exterminar os Uchiha e Hyuga de uma vez. Sua intenção era coletá-los estrategicamente. Mais importante ainda, por meio de pesquisa científica. Ele queria verificar se as características da Kekkei Genkai deles poderiam ser clonadas para criar indivíduos geneticamente idênticos com as habilidades dos clãs Uchiha ou Hyuga. Se funcionasse, ele logo poderia comprar os itens caros no shopping do grupo. Só de pensar em adquirir a Kekkei Genkai Otsutsuki e o Rinnegan, e depois se fortalecer até o nível dos 6 caminhos, Tobirama já se sentia empolgado. Talvez um Hokage tão poderoso quanto Ryozuki não se importasse com esses benefícios. Mas para Tobirama, que ainda era relativamente fraco, essa era uma grande oportunidade. Agora, ele só precisava testar se funcionava. Planeta Otsutsuki. Espaço exterior. A mais de 3 milhões de quilômetros de distância no vazio, uma figura dourada foi despedaçada por Ryozuki. Ele agarrou metade do corpo do inimigo com uma das mãos, rasgando esse Otsutsuki de nível divino máximo em 2 metades. Você realmente achou que poderia lutar comigo em pé de igualdade? Zombou Ryozuki. Mesmo partido ao meio, o Otsutsuki ainda estava vivo, mas não tinha mais forças para resistir. No momento em que Ryozuki ficou sério e revelou seu verdadeiro poder invencível de nível divino, o inimigo soube que estava condenado. Parece que você é o Otsutsuki mais forte deste mundo. Pensei que seu mundo também teria um ancestral invencível de nível divino, mas eu o superestimei. Ryozuki murmurou.
Desde o início da batalha, ele vinha observando a situação no planeta Otsutsuki. Segundo sua percepção, duas potências ocultas de nível divino permaneciam no planeta, mas a força deles era muito inferior à do Otsutsuki que ele tinha em mãos. Claramente, o clã Otsutsuki neste mundo paralelo era muito mais fraco do que o clã Otsutsuki em seu mundo original. Nem mesmo uma única existência invencível de nível divino. Que decepção! Ele esperava que algum ancestral oculto aparecesse. Foi por isso que ele se conteve e lutou com esse cara por um tempo. Mas no fim, Ryozuki percebeu que havia pensado demais. O Otsutsuki em sua mão era o ancestral do clã Otsutsuki deste mundo. Capítulo 338. Puff! Com um movimento rápido, os dois Rinnegas divinos foram removidos. Simultaneamente, uma pequena quantidade de sangue foi coletada e armazenada no depósito de bioferomônios do sistema, preparando-se para sua posterior transformação em uma amostra de talento. Um feromonil biológico de poder divino pode, no mínimo, se transformar em um talento de nível divino. Que tipo de talento de nível divino será obtido desta vez? Ryozuki sentiu uma sensação de expectativa. E esse oponente era a figura de nível divino mais poderosa desse mundo paralelo. Talvez, assim como aconteceu com Kaguya, haja um tratamento especial, possivelmente se transformando em 3 talentos de nível divino. Se isso acontecesse, seria incrível. Alguns minutos depois, a coleta de 3 pares de Rinnegan divinos dos 3 membros mais poderosos do clã Otsutsuki foi concluída, juntamente com seus feromônios biológicos. Com exceção daquele que estava no auge do nível divino, os outros 2 eram apenas entidades comuns de nível divino, cuja força mal ultrapassava o nível básico. Mas pelo menos esses 3 pares de Rinnegans divinos eram autênticos. Assim que ele despertar completamente seu Rinnegan divino e absorver o poder de suas pupilas, em pouco tempo alcançar um nível além do ápice divino estaria ao nosso alcance. Talvez então seria possível alcançar um poder de combate invencível, comparável ao de um nível divino, em um estado normal. Se assim fosse, com a ativação completa de todos os recursos, alcançar o nível superdivino pode estar ao nosso alcance. Você realmente achou que eu estava em perigo, hehe. Após lidar com os 3 poderosos membros do clã Otsutsuki, que possuíam poderes divinos, todo o planeta abaixo foi comprimido ao tamanho de um único picômetro usando Sukuna Ikona. Então foi atirado no abismo do grande vazio negro. Quando os membros restantes do clã Otsutsuki estavam prestes a ser eliminados, uma notificação repentina apareceu no grupo de bate-papo dos Hokages. Os 6 Hokages abordaram Ryozuki, perguntando se algo havia acontecido. Ryozuki deu um sorriso irônico. Faz sentido. Afinal, a força que ele demonstrou no grupo de bate-papo estava apenas no nível dos 6 caminhos, considerado invencível naquele estágio. E com tantos seres poderosos do nível dos 6 caminhos existindo no planeta Otsutsuki, da perspectiva dos outros Hokages, tinha que haver pelo menos uma existência invencível ali, talvez até mais de uma. Assim, ao ver o silêncio repentino, era de se esperar um pouco de preocupação. É claro que se a preocupação deles era genuína, isso já era outra questão completamente diferente. Personagens como Madara e Tobirama não confiariam nos outros tão facilmente, mesmo depois de interagirem por 10 dias. Pode ser que nem mesmo a Shirama, dentro do grupo, tenha total confiança de Tobirama. Afinal, apesar de terem o mesmo nome, vieram de mundos diferentes. E personalidades como Tobirama e Madara simplesmente não eram do tipo que confiavam facilmente em alguém. Sem falar de uma pessoa que podia viajar livremente entre mundos paralelos. Talvez alguns membros do grupo até desejassem secretamente seu fracasso no planeta Otsutsuki. Eles simplesmente não disseram isso em voz alta. Nunca fez mal presumir o pior dos outros. Porque essa era a realidade do mundo. Ninguém seria gentil sem motivo. Principalmente não um grupo de raposas velhas. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, vamos lá. Não se preocupem comigo, ainda estou vivo e bem. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. Eu disse a vocês que nada aconteceria, mas vocês não acreditaram em mim. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Quem foi que o tocou 5 ou 6 vezes seguidas? Quarto Hokage Ataki Sakumo. Você está com algum problema? A terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Que bom saber que o sexto Hokage está bem. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Não foi nada, apenas encontrei alguns oponentes difíceis, mas já lidei com eles. Segundo Hokage Senju Tobirama, oponentes difíceis? Eram seres invencíveis do nível dos 6 caminhos? E quarto Hokage Namikaze Minato, pensando no fato de que o mesmo planeta Otsutsuki existe no meu mundo, com um grupo de seres poderosos do nível dos 6 caminhos vivendo lá, não posso deixar de me sentir um pouco inquieto. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Minato-senpai, não precisa entrar em pânico. Na sua linha do tempo, as coisas ainda estão sob controle. No momento, as únicas entidades Otsutsuki no mundo são a Kaguya selada e outra que perdeu o corpo. O primeiro Hokage Uchiha Madara, a outro Otsutsuki? Ainda tem um vivo? A sexto Hokage Yagami Ryozuki. Eu não mencionei isso antes? Segundo Hokage Senju Tobirama, de jeito nenhum. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, haha. Devo ter esquecido. Contarei tudo a vocês depois que terminar de limpar o campo de batalha aqui. Primeiro Hokage Senju Hashirama, caramba. Acabei de ver um membro da linhagem Otsutsuki sendo vendido por 15 milhões no shopping do grupo. O que está acontecendo? O primeiro Hokage Uchiha Madara. Quanto? 15 milhões? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, esse é o forte que mencionei antes. Aliás, há mais 2 disponíveis. No vazio, um grupo de Otsutsukis em pânico ficou preso, imobilizado por uma força espacial avassaladora. 2 corpos sem vida de Otsutsuki com os olhos arrancados foram jogados casualmente no shopping. Outros 7,5 milhões de pontos foram conquistados. Cada cadáver de Otsutsuki de nível divino foi vendido por 3,75 milhões de pontos. Com 3 deles listados, isso significava um total de 11,25 milhões de pontos. Mas,
Comparado aos 3 bilhões ganhos anteriormente, não foi nada de especial. O principal problema era que simplesmente não havia o suficiente deles. E comprar na loja do grupo exigia apenas 5,625 milhões de pontos por cadáver. No entanto, integrar diretamente a Kekkei Genkai Otsutsuki ao corpo de alguém por meio de conversão em grupo de bate-papo custava impressionantes 15 milhões de pontos. Extremamente caro. Mas considerando que se tratava de uma linhagem Otsutsuki de nível divino com imenso potencial, custar mais de 10 vezes o valor de outras variações era natural. Afinal, a diferença entre alguém com nível divino e alguém sem esse nível é muito grande. Não há comparação possível. Jin, você listou um par de Rinnegas e ganhou 500 mil pontos. Jin, você listou um par de Tenseigan e ganhou 600 mil pontos. Você listou o cadáver de Otsutsuki. Ryozuki continuou suas atividades, matando os Otsutsuki restantes, e depois os empacotou e vendeu para o shopping do grupo. Todo o clã Otsutsuki, pelo menos no planeta Otsutsuki, possui mais de 10 mil membros. Há 11.355 pessoas. Calculado com base no fato de que um Otsutsuki médio vale 1 milhão de pontos. Ryozuki pode ganhar mais de 11,3 bilhões de pontos nesta viagem. Na verdade, Ryozuki ganhou mais de 15,5 bilhões de pontos nesta viagem. Afinal, alguns Otsutsuki possuem Rinnegans incomuns. Rinnegan como Sasuke. Ou o mais avançado Rinnegan de 9 tomoes. Valeu a pena. Portanto, ao final do cálculo, os pontos obtidos por Ryozuki foram superiores à estimativa inicial. Mais de 15,5 bilhões. Um número tão grande era algo que Ryozuki jamais havia imaginado. Agora, nas próximas décadas, ninguém conseguirá superá-lo em pontos, certo? A menos que o grupo de bate-papo de repente traga alguns Hokages que também tenham força de nível divino e possam massacrar o clã Otsutsuki. Mas, será que outros mundos paralelos realmente têm um Hokage tão poderoso? Se eles forem trapaceiros como Ryozuki, talvez haja uma chance. Caso contrário, a probabilidade é baixa, muito baixa. Infelizmente, além de me permitir viajar entre mundos, os pontos atuais não têm outra utilidade no momento. Ryozuki balançou a cabeça, pensando na coisa sobre a qual os outros Hokages do grupo haviam conversado antes. Ou seja, quando um Hokage assumirá o cargo? Quando o número de pessoas ultrapassar 10, novas funções serão ativadas. O que outros estão ansiosos para ver é uma nova maneira de ganhar pontos. O que Ryozuki mais espera é uma nova função para gastar pontos. Afinal, as coisas no shopping do grupo são realmente inúteis para ele. Todos os produtos de luxo no shopping do grupo foram vendidos por ele. Ele não pode comprar aquilo que vende, pode? Sistema converter. Nesse momento, Ryozuki retirou uma gota de sangue do reservatório de bioferomônios do sistema. Esse era o sangue do ancestral Otsutsuki anterior. Nível divino máximo. Ryozuki se perguntou se isso poderia ser transformado em 3 entradas de talento de nível divino como Kaguya? Não me decepcione. Afinal, você é a pessoa mais poderosa deste mundo. Jin, conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conquistado a entrada de talento, líder do clã Otsutsuki, nível divino, o mais forte deste mundo, nível divino, o poder de Deus, nível divino. Ao ouvir o comando do sistema em sua mente, os olhos de Ryozuki brilharam. Bom, como se espera do mais forte deste mundo, 3 talentos de nível divino. Correspondeu às expectativas de Ryozuki. Capítulo 339. Ao abrir o painel de personagens, Ryozuki encontrou as 3 novas entradas de talento. A entrada de talento, Poder de Deus, foi repetida. Ryozuki apenas deu uma olhada rápida e não prestou atenção. Afinal, entradas de talento repetidas não podem ser equipadas. E desta vez foi uma participação de um talento de nível divino. Outra entrada duplicada de talento de nível divino. Ryozuki pode tentar sintetizar essas 2 entradas de talento de nível divino para ver se consegue sintetizar uma entrada de talento de nível super divino. Uma vez que o talento de nível super divino seja sintetizado com sucesso, ele poderá ativar a próxima atualização do sistema. Nesse momento, a função de modo ocioso ficará ainda melhor. Agora, leva um pouco mais de um mês para passar do nível ouro para o nível divina. Se o sistema for atualizado para a versão 4.0, esse tempo não pode ser reduzido para 4 ou 5 dias. Além disso, não será necessário esperar tanto tempo para evoluir do nível divino para o nível super divino. Nesse momento, ele pode tentar usar os 2 novos espaços ociosos para as 2 entradas de talento de nível divino mais úteis. Por exemplo, a entrada de talento de nível divino, Poder de Deus. Ryozuki queria ver como ficaria depois de ser aprimorado para o nível super divino? A líder do clã Otsutsuki, nível divino. Você é o ancestral do clã Otsutsuki. Sua força supera a do clã Otsutsuki. Todos os Otsutsuki o seguem como exemplo e lhe obedecem. Poder da Kekkei Genkai Otsutsuki mais 5.000%. Qualidade dos chakras mais 5.000%. Força de qualquer Otsutsuki menos 80% quando estiver enfrentando você. Ao clicar na entrada de talento de líder do clã Otsutsuki, os olhos de Ryozuki se fixaram em seus atributos. Essa entrada de talento é ótima. Ryozuki assentiu com a cabeça após ler, bastante satisfeito com o resultado. Entre eles, o termo qualidade do chakra apareceu pela 2ª vez. E o valor continua o mesmo, 5.000%. Somando os dois, são 100 vezes. Seu chakra comum original agora ultrapassou o chakra divino, chakra de seres de nível divino, em termos de qualidade. A força de Ryozuki em condições normais aumentou de um nível invencível dos 6 caminhos para o limiar do nível divino. Embora esteja apenas no limiar do nível divino, ainda assim pertence ao nível divino. E essa entrada de talento também aprimora os vários poderes originários da Kekkei Genkai Otsutsuki, incluindo o físico do clã Otsutsuki, Rinnegan do clã Otsutsuki. Tudo melhorado. E o valor subiu 50 vezes.
E por ser um novo atributo de entrada para novos talentos, ele realiza uma superposição multiplicativa em vez de aditiva. Aliado ao atributo deste talento, a força de Ryozuki pode atingir o ápice do nível divino, mas a premissa é usar a técnica ocular de Rinnegan. Se forem outras habilidades, então é outra questão. Mesmo que seja o selo Karma, isso na verdade não pertence ao poder do sangue de Otsutsuki, porque pertence a um tipo de habilidade de conhecimento que pode ser aprendida. É algo parecido com ninjutsu. O Rinnegan, por outro lado, deriva da habilidade concebida pelo sangue de Otsutsuki. Assim, pode obter o bônus deste atributo de entrada de talento. E o último atributo. Ao enfrentarem qualquer membro forte do clã Otsutsuki no futuro, eles só poderão demonstrar 20% de sua força diante dele. Com isso, um Otsutsuki invencível de nível divino enfraquecerá para apenas o nível divino máximo. Mesmo que Ryozuki não use o selo Karma, ele mantém a forma divina. Em circunstâncias normais, com a ajuda desse atributo de entrada de talento, ele pode derrotar um Otsutsuki com poder de combate invencível de nível divino. A primeira entrada de talento é boa, é um bom começo. Então, seu olhar se deteve na última entrada de talento. O mais forte do mundo. Isso parece incrível. Clique para ver. Ryozuki analisou mentalmente as informações sobre essa entrada de talento. O mais forte deste mundo, nível divino. Tu és a existência mais forte deste mundo. Tua força causa temor em inúmeras civilizações. Tua existência choca o mundo inteiro. Enquanto víveres, todos os seres vivos deste mundo estarão envoltos em tua sombra. Força geral mais 6.000%. Bônus, solo. Solo. Ao enfrentar um oponente mais forte que você, use essa habilidade para suprimir a força do oponente a um nível inferior ao seu. Nota, a força do alvo não pode exceder o nível do usuário. Caso contrário, será inválida. Em seu nível máximo, só terá efeito em nível divino. Esta entrada de talento. Ryozuki estalou os lábios. Como se diz? O primeiro atributo é bom. Ótimo. Ryozuki gostou muito. A capacidade de desenvolver força em todas as áreas sempre foi seu atributo favorito. Ainda mais do que o atributo semelhante do poder de Deus. Afinal, o poder de Deus só tem um efeito bônus na força do nível divino. E a força integral é universal em todos os níveis. Mas que assim seja. A habilidade associada a isso é um pouco, como ele deveria dizer. Isso pode reduzir a força à resistência do oponente. Por exemplo, se o oponente for invencível ao nível de um nível divino, ele pode usar este solo para reduzir a força do oponente ao nível dos 6 caminhos invencíveis. Parece forte, não é? Mas a força de Ryozuki já ultrapassou há muito tempo o nível divino invencível. Seu poder de combate máximo é quase do nível de um super divino, infinitamente próximo do verdadeiro nível super divino. E essa habilidade de entrada de talento só é eficaz contra inimigos abaixo do nível divino. Totalmente inútil. Se o poder de combate máximo de Ryozuki fosse apenas o de um nível divino iniciante, essa habilidade seria incrível. Isso poderia enfraquecer o inimigo, transformando-o de alguém capaz de matar Ryozuki em segundos para alguém que ele mesmo pudesse matar em segundos. Mas agora, é inútil. No entanto, se essa entrada de talento puder ser elevada ao nível superdivino, o limite superior da habilidade dessa entrada de talento também deverá ser elevado ao nível superdivino, e provavelmente não será tão inútil assim. Mas quem sabe o quão poderoso Ryozuki será até lá? E se ele já for invencível, um superdivino? Isso não tornaria essa habilidade inútil novamente? Esquece, vamos deixar por isso mesmo. De qualquer forma, mesmo que só tenha o primeiro atributo, essa entrada de talento ainda é excelente. Essa habilidade, considere-a apenas um bônus. Na verdade, isso é originalmente um extra, então, se for inútil, basta ignorar. Ao pensar dessa forma, Ryozuki deixou de se questionar se essa habilidade era inútil ou não. As 3 entradas de talento transformadas pelo ancestral do clã Otsutsuki, com exceção de um poder de Deus que se repete e, portanto, não pode ser equipado. As outras 2 entradas de talento de nível divino são entradas de talento de nível divino de primeira classe, classificando os talentos de nível divino, sejam eles bons ou ruins. Essas 2 entradas de talento estão definitivamente entre as poucas no topo da pirâmide entre as entradas de talento de nível divino. Após equipar essas 2 entradas de talento, a força de Ryozuki sofreu mudanças drásticas. Em condições normais, o ápice do nível divino. Selo Karma, nível divina invencível. Selo Karma mais forma divina, nível quase super divino. Selo Karma mais forma divina mais bônus de força geral, nível quase super divino ou nível super divino iniciante. No momento, o selo Karma de Ryozuki não foi desbloqueado para um modo 100%. Ainda há espaço para melhorias. Ryozuki não sabe que tipo de nível é o nível super divino. Caso contrário, ele seria capaz de avaliar com precisão se está no nível de quase super divino ou no nível super divino iniciante. Agora, é difícil julgar. É apenas o palpite de Ryozuki. Afinal, o sistema não possui uma classificação de resistência nem nada do gênero. O grupo de bate-papo Okage possui essa função, mas o grupo de bate-papo Okage não consegue detectar o bônus de entradas de talento. Não há como avaliar com precisão o verdadeiro nível de força de Ryozuki. Mas, na verdade, isso não importa. Afinal, até onde ele sabe, o limite do mundo de Naruto é o nível divino. O nível super divino, acima do nível divino, é um termo cunhado pelo próprio Ryozuki. Não existe um nível de poder divino supremo no mundo de Naruto. E os mundos paralelos para os quais ele pode ir são todos os mundos paralelos de Naruto. É praticamente certo que Ryozuki já é invencível em inúmeros mundos paralelos de Naruto. Qual é a diferença então? Vamos voltar. Tenho que esperar até amanhã para transformar as entradas de talento de um Otsutsuki de nível divino, e em seguida, tentar descobrir qual é a baixa probabilidade de sintetizar uma entrada de talento de nível superdivino. Ryozuki murmurou enquanto abria um portal vermelho a seus pés. Seu corpo afundou instantaneamente e submergiu no portal e desapareceu.
Capítulo 340. Durante esse período, Ryosuke pode acumular uma média de 9.000 pontos de experiência por dia. Atualmente foram acumulados quase 500.000 pontos de experiência. Isso é muita coisa. Ryosuke acumulou dezenas de bilhões de pontos em poucas horas, mas o problema é que ele não poderá usar esses pontos por enquanto. Mas o que ele realmente precisa são os pontos de experiência do sistema. E quanto mais, melhor. Ele nunca tem demais. 500.000 pontos de experiência são suficientes para 10.000 tentativas de síntese. São necessários 10 milhões de pontos de experiência para subir do nível divino para o nível superdivino. 20 vezes isso, 500.000. Uma entrada de talento de nível divino pode ser decomposta em 100.000 pontos de experiência. Isso significa que se Ryosuke usar a função de síntese para criar entradas de talento de nível superdivino, ele precisará consumir menos de 9,9 milhões de pontos de experiência para obter lucro. Melhor ainda, o mínimo possível. A probabilidade de conseguir entradas de talento de nível superdivino deve ser muito baixa. Sucesso em 10.000 tentativas? Muito difícil. O ideal é ter sucesso em até 100.000 tentativas. 100.000 tentativas é um valor esperado que ele pode aceitar, mas acumular 5 milhões de pontos de experiência primeiro e depois tentar a síntese? Isso vai levar muito tempo. No entanto, se todos os bioferomônios dos especialistas de nível Kage forem decompostos no futuro, o número de pontos de experiência que Ryosuke poderá obter diariamente será 10 vezes maior que a quantidade atual. Em menos de 2 meses, ele poderia acumular 5 milhões de pontos de experiência. Hora de colocar Madara para trabalhar. Ryosuke planeja usar não apenas Sakumo, o Madara deste mundo paralelo, mas também uma ou duas pessoas em vários outros mundos paralelos como suas ferramentas. Ajude-o a coletar mais feromônios biológicos. Mas existem poucos ninjas fortes no nível Kage. Talvez ele possa ir a outro planeta para encontrá-los? Com relação à questão de ir para outros planetas, Ryosuke pretende buscar aconselhamento profissional. Afinal, quem é um profissional? Igual a essa que está na frente dele. Por que você está aqui de novo? Ishiki franziu a testa, bloqueando a passagem. Não tenha medo, estou aqui apenas para lhe fazer algumas perguntas e irei embora assim que terminar. Ryosuke sorriu gentilmente, parecendo inofensivo. Mas Ishiki não pensava assim. Vá em frente. Ele assentiu e admitiu, pensando que a partir daquele momento, precisaria se esconder melhor para não ser encontrado por Ryosuke. O ser humano à sua frente é problemático. Quais civilizações no universo têm uma força considerável? Quero dizer, quantas civilizações têm uma força individual média de pelo menos nível Kage? Você sabe onde elas estão? Perguntou Ryosuke. Ishiki está preso neste mundo há 1000 anos. Mas sejamos honestos, 1000 anos é muito tempo para as pessoas deste mundo. Observe o universo. 1000 anos não são nada. Uma civilização poderosa? Ishiki balançou a cabeça e disse, não posso te ajudar com isso. Pelo que sei, com exceção do clã Otsutsuki, as outras civilizações do universo são basicamente civilizações tecnológicas comuns. O tipo de força individual que você deseja simplesmente não existe. Não existe? Ryosuke franziu a testa. Ele olhou desconfiado para Ishiki à sua frente. Esse cara, ele está me enganando? Ishiki percebeu a expressão de Ryosuke e disse, não pense que estou te enganando. Na verdade, a situação atual na Terra foi causada por Kaguya naquela época. Caso contrário, em circunstâncias normais, a civilização deste planeta já teria sido absorvida pela árvore divina há muito tempo. Após a floração e frutificação, já estaria destruída. O chakra é o sistema de poder exclusivo do clã Otsutsuki. Pode-se dizer que a Terra é a única civilização em todo o universo que possui o sistema de poder do chakra. Já que você conhece o clã Otsutsuki, então deve estar ciente de que uma civilização dominante como a nossa não permitirá a existência de nenhuma outra civilização. Exatamente. Dada a natureza do clã Otsutsuki, qualquer civilização que pudesse representar uma ameaça para eles teria sido destruída logo no início. Além disso, eles gostam de plantar árvores divinas por todo o universo. Mesmo algumas civilizações com potencial pereceriam prematuramente. Se você pensar dessa forma, não é impossível que não existam outras civilizações poderosas no universo. Mas pode haver alguns que escaparam pelas frestas do universo. Mas a probabilidade é muito pequena, e mesmo que exista, seria uma minoria extrema. Encontrar uma no vasto universo? Muito difícil. Vocês são mesmo uns desgraçados, disse Ryosuke com uma cara feia. Isso significava que seu plano estava fadado ao fracasso desde o início. Sem uma civilização suficientemente forte, como ele poderia coletar feromônios biológicos em quantidade suficiente para serem transformados em entradas de talento de nível roxo? Sem um enorme suprimento de bioferomônios, como ele poderia acumular 5 milhões de pontos de experiência em um curto período de tempo? Clã Otsutsuki, droga. Ryosuke rangeu os dentes de raiva. Mas não havia nada a fazer. O clã Otsutsuki deste mundo foi destruído por suas mãos, pelo menos a maior parte de seus membros. Mas se ele quiser mudar a situação atual de todas as civilizações em todo o universo, levará pelo menos 10.000 anos. A essa altura, Ryosuke já estaria equipado com inúmeras entradas de talento de nível superdivino. Naquela época, ele precisaria de várias amostras de bioferomônios para se transformar em um talento roxo? Deixa para lá. Com certeza, ele estava apenas sendo brincalhão. Imediatamente, sob o olhar atento de Ishiki à sua frente, ele abriu um portal vermelho e desapareceu num instante. Perdido? Ishiki confirmou repetidamente. Depois de confirmar que a outra pessoa realmente havia ido embora, ele também saiu rapidamente. Planejava encontrar um lugar mais isolado para se esconder. Nos próximos 10 anos, ele não estará pronto para se assumir. Konoha. Estava ficando tarde. Após retornar, Ryosuke primeiro encontrou Madara.
Então, explicou-lhe seu pedido. Madara se perguntou por que Ryozuki lhe pediu para coletar cabelos de ninjas, mas ele não perguntou, apenas assentiu em concordância. Então Ryozuki disse a ele que precisava de muita coisa. Ele precisa ser capaz de fornecer mais de 1000 fios de cabelo por semana, no mínimo. Ao ouvir esse pedido, Madara refletiu sobre o assunto e decidiu retomar o controle do clã Uchiha. Ele já havia considerado essa questão anteriormente. Devido à súbita perda de propósito na vida, Madara caiu em um estado momentâneo de confusão. E nesse processo confuso, ele pensou no sonho de Izuna. Aumente sua família. Faça do clã Uchiha o clã ninja número 1 do mundo. Esta é a era da vila, não a era familiar do passado. Mas Madara não achava que isso fosse um problema. Ele pretende trazer o clã Uchiha de volta à glória. Com seu poder, ele acreditava que não seria difícil fazê-lo. E isso também coincide com o que Ryozuki lhe havia pedido. Para coletar cabelo, a quantidade é imprescindível. Portanto, é claro que deve haver mão de obra suficiente. E assumir o controle do clã Uchiha pode resolver esse problema. Nessa linha temporal, o clã Uchiha tem uma população de 5 ou 6 mil habitantes. Nem todos eles são ninjas, porém. Mas a proporção de ninjas e pessoas comuns no clã Uchiha chega a 80%. Mas a maioria desses ninjas não são excepcionais. Eles só conseguem atingir o nível de Chunin durante toda a vida. Mas espera-se que cerca de 40% deles alcancem o nível de força de um Jounin antes dos 30 anos de idade. Se a população do clã Uchiha é de 6 mil pessoas, então o número de ninjas entre eles é de 4.800. Entre os 4.800 ninjas, espera-se que 40% alcancem o nível Jounin antes dos 30 anos, ou seja, 1.920 ninjas. E atualmente, quantos Jounin o clã Uchiha possui? Um total de 751 pessoas. É claro que isso também inclui os Jounins especiais. Na verdade, existem mais de 300 ninjas com força superior à de um Jounin oficial, e os Jounin de elite representam cerca de 60% deles. Este número é impressionante. Outros clãs ninja, mesmo os grandes como Hyuga, não chegam nem perto desse nível. Entre os Jounins oficiais do clã, aqueles cuja força pode atingir o nível de Jounin de elite representam cerca de 20%. O Uchiha é 3 vezes maior que eles. Isso demonstra o quão poderoso é o clã Uchiha. Este é o caso dos Uchiha de hoje. Se fosse durante o período do segundo Hokage, esse número seria ainda maior do que agora. Mas isso se refere aos Uchiha com força de nível Jounin de elite e não a toda a população. Em termos de população, agora mais. Naquela época, a população se mantinha em 2 ou 3 mil habitantes. O enorme clã Uchiha é um bom fornecedor de bioferomônios para Ryozuki. Pelo menos neste mundo paralelo, Ryozuki não precisa mais se preocupar com a falta de bioferomônios. Em termos do número de ninjas no mundo como um todo, existem pelo menos 200 mil a 300 mil ninjas nos 5 grandes países. Existem também vários outros países pequenos. Somando todas essas aldeias ninja, grandes e pequenas, o número de ninjas é maior do que o número total de ninjas nos 5 grandes países. Mas a qualidade deles não é tão boa. Quase todos eles são genin. Os genin representam cerca de 70%. Em outras palavras, o número de ninjas em todo o mundo é de quase 600 mil. Na maioria das vezes são genin, mas também há muitos jounin entre eles. Mas o número de kages é muito pequeno. Existem apenas cerca de 1 dúzia. Após conversar com Madara, Ryozuki deixou todas essas coisas de lado por um tempo. Então ele encontrou Kushina e Mikoto, que ainda estavam fazendo compras. Ryozuki, aqui. Kushina viu Ryozuki, sorriu e acenou para ele. O que você acha deste vestido? Ela se virou e deixou Ryozuki dar uma olhada no vestido que ela vestia. É lindo, combina muito bem com você, disse Ryozuki com um sorriso. Bem, eu também acho. Chefe, eu quero essa saia. Kushina pagou o dinheiro com um sorriso. Então ela olhou para o relógio e disse para Mikoto e Ryozuki. Está escurecendo, vocês estão com fome? Vamos comer? Bem, na verdade, estou com um pouco de fome há um bom tempo. Mikoto esfregou a barriga, sorriu e assentiu. Então vamos comer. O que vocês querem comer? Perguntou Ryozuki aos dois. Assar, assar. Os dois disseram em uníssono. Após conversarem, os dois se entreolharam e riram. Ok, vamos comer churrasco. Ryozuki tomou uma decisão. Se você pretende comer churrasco yakiniku em Konoha, precisa procurar o restaurante de churrasco yakiniku aberto pelo clã Kimichi. O churrasco deles é excepcional. Considerando o mundo inteiro, eles são de primeira classe. Os três encontraram um restaurante de churrasco yakiniku administrado pelo clã Kimichi. Eles pediram ao chefe uma sala privada, encomendaram bastante churrasco yakiniku, legumes, etc., e solicitaram algumas garrafas de vinho. Vamos lá, saúde! Kushina brindou alegremente. Parabéns a nossa Mikoto, que finalmente se livrou do seu destino. Agora, não precisa mais se casar com aquele Fugaku. Mikoto corou e deu um tapinha em Kushina por baixo da mesa. O noivado de Mikoto-san foi cancelado? Ryozuki tomou um gole de vinho, depois pousou o copo e perguntou. Bem, está cancelado. Mikoto assentiu. Embora seja um pouco constrangedor falar sobre isso na frente de uma amiga que ela conheceu este ano, depois de conversar sobre o assunto, percebe-se que não é nada demais. Capítulo 341. Dentro da caixa, o ambiente era harmonioso. Ryozuki tinha conhecimento de toda a situação através da descrição de Mikoto e Kushina. Mikoto havia despertado o Mangekyou Sharingan. Com o poder desses olhos, ela persuadiu o clã Uchiha a cancelar seu noivado com Fugaku. Mas Fugaku discordou veementemente. O clã Uchiha, porém, não possui um sistema patriarcal.
Até mesmo seu pai, o atual grande ancião, o convenceu. Afinal, este é o Mangekyou Sharingan. Eles não queriam que outro usuário do Mangekyou depois de Madara se tornasse inimigo da família. Naturalmente, Mikoto não será forçada a se casar com Fugaku. Mas isso também tem um preço. O preço é que a vida de Mikoto no futuro definitivamente não será tão fácil quanto costumava ser. A pressão da família recairá sobre seus ombros. Como a única atual detentora do Mangekyou Sharingan no clã Uchiha, o fardo sobre ela será incontáveis vezes mais pesado do que antes. Tudo por causa daquele Fugaku. Kushina tomou um gole de vinho com uma expressão de desagrado. Ela pousou o copo e disse com raiva. Se não fosse por ele, Mikoto não teria revelado seus olhos tão rapidamente, e talvez não tivesse despertado a inveja da aldeia. Ryosuke olhou para ela surpreso. Por que você está me olhando assim? Perguntou Kushina, piscando os olhos confusa. Não é nada, só estou um pouco surpreso. Você acha que Mikoto-san será invejada pela vila depois de despertar esse par de Mangekyou? Disse Ryosuke. Sim. Kushina assentiu com a cabeça e olhou para Mikoto, que estava sentada ao lado dela. Ela disse, preocupada. Na verdade, a relação entre a vila e o clã Uchiha sempre foi tensa. Era assim mesmo quando o terceiro Hokage estava no poder. Agora que o quarto Hokage está no comando, a situação na verdade não melhorou muito. Se os altos executivos souberem que Mikoto despertou o lendário Mangekyou Sharingan, com certeza ficarão ainda mais temerosos do clã Uchiha. Está tudo bem, Kushina disse Mikoto com um sorriso, confortando Kushina. Na verdade, o relacionamento entre a família e a vila não é tão ruim. No passado, eram o terceiro Hokage e os anciãos que guardavam rancor do clã Uchiha, mas agora o atual quarto Hokage tem um relacionamento bastante bom com o clã Uchiha. Acontece que o quarto Hokage ainda não assumiu o poder completamente, mas acredito que a relação entre a vila e o clã se estreitará no futuro. Era visível que Mikoto, na verdade, conhecia muito bem esses assuntos. Diferentemente de Mikoto no mundo de Ryosuke, que era dona de casa nos estágios posteriores e parecia não ter opinião alguma sobre os assuntos relacionados a seu filho, clã e vila. Ryosuke sobre os olhos da Mikoto, não conte para mais ninguém, ainda é segredo. Kushina assentiu e de repente disse para Ryosuke. Não se preocupe, minha boca é muito firme. Ryosuke gesticulou e disse. Mikoto teve uma boa impressão de Ryosuke e estava disposta a confiar nele. Caso contrário, ela não teria lhe contado esse segredo hoje. Mas na verdade, esse tipo de coisa não pode ser escondido por muito tempo. O primeiro Hokage Uchiha Madara. Ryosuke, você terminou? Ryosuke, que estava comendo, percebeu que havia sido mencionado no grupo, então concentrou parte de sua atenção no chat. Ao perceber que fora Madara quem o havia marcado, Ryosuke enviou um ponto de interrogação. Primeiro Hokage Uchiha Madara, é sobre Ishiki. Você não disse que queria falar sobre esse Ishiki? Sexto Hokage Yagami Ryosuke. Ah, eu esqueci. Quarto Hokage Atake Sakumo. Sexto Hokage Yagami Ryosuke. Haha. Não se preocupe. O que você quer saber? O primeiro Hokage Uchiha Madara, eu quero saber principalmente qual o propósito desse Otsutsuki em se esconder, e quão forte ele é. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, o propósito de se esconder? Na verdade, não há nenhum propósito especial. No passado, Ishiki e Kaguya vieram a este planeta para plantar a árvore divina e colher o fruto do chakra. Ishiki era membro da família principal, enquanto Kaguya era membro de uma família secundária. De modo geral, o destino final de Kaguya era ser sacrificada por Ishiki, que pertencia à família principal, para aumentar seu poder. Mas Kaguya não estava disposta, então atacou Ishiki durante o processo e destruiu seu corpo físico. O primeiro Hokage Senju Hashirama a família principal e família secundária? Isso não é semelhante ao clã Hyuga? Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, calhe a boca. Escute o sexto Hokage. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, é quase a mesma coisa. Durante todos esses anos, Ishiki esteve escondido apenas para plantar com sucesso a árvore divina novamente e então retornar ao clã Otsutsuki. No entanto, seu corpo foi destruído por Kaguya naquela época. Agora, somente através da reencarnação ele poderá transferir sua alma para outro receptáculo adequado. Nos últimos 1000 anos, ele tem procurado o receptáculo mais adequado para o selo Karma, mas ainda não o encontrou. O primeiro Hokage Uchiha Madara. Este selo kármico é forte? Sexto Hokage Yagami Ryosuke, é muito forte. Pode aumentar a força de uma pessoa em todos os aspectos. Quanto mais você desbloqueia, mais bônus você recebe. Pode aumentar sua força em até 19 vezes. E pode ser combinado com outros modos como o modo Chakra Tenseigan, o modo 6 caminhos e assim por diante. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Oh, parece incrível. Esse Otsutsuki é mesmo tão poderoso? Sexto Hokage Yagami Ryosuke, em circunstâncias normais, ele é de nível Kage Supremo e pode alcançar momentaneamente o nível dos 6 caminhos. Mas seu corpo entrará em colapso e ele não tem resistência duradoura. De qualquer forma, vocês definitivamente não seriam capazes de derrotá-lo. A boa notícia é que ele está atualmente em estado dormente e não virá incomodá-lo. Primeiro Hokage Senju Hashirama, em condições normais, eu consigo lutar contra ele, mas quando ele fica sério, eu perco. Com certeza sou muito fraco. E segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, você está se ouvindo? Você é muito fraco? Então o que somos nós? E quanto a Hokages como Minato e Sakumo? Primeiro Hokage Senju Hashirama, mas eu sou realmente fraco. Quarto Hokage Namikaze Minato. Quarto Hokage Atake Sakumo. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen então, eu nem sequer mereço ser mencionado? Sexto Hokage Yagami Ryosuke. Ei, Ishiki não é uma ameaça para você, ele é mais como uma motivação para você se tornar mais forte. Eu já lidei com Kaguya neste mundo, assim como com os Otsutsukis no universo. O clã Otsutsuki está praticamente dizimado, mas vou deixar o Ishiki em paz. Sakumo-senpai, você pode lidar com ele sozinho. Quarto Hokage Atake Sakumo. Honestamente não há necessidade. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Ha!
É só um inimigo do nível dos 6 caminhos sem corpo, e você já está tão preocupado? Segundo Okage Senju Tobirama, ouvindo seu tom de voz, alguém poderia pensar que você já alcançou o nível dos 6 caminhos. Mas olhando para seus atributos, XX, você ainda não está apenas no nível Super Kage? O primeiro Okage Uchiha Madara? Você sequer conhece meus limites? Eu já sou nível Super Kage, e em breve ultrapassarei esse limite. Em um mundo paralelo. Tobirama franziu a testa ao ler as mensagens de Madara no grupo de bate-papo. Será que este Madara está prestes a despertar o Rinnegan? Pensando no Rinnegan, Tobirama verificou novamente seus pontos acumulados. Mais de 50 mil, quase 60 mil. Ainda estou longe dos 750 mil necessários para comprar um par de Rinnegan. Muito pobre. Nunca imaginei que um dia estaria na miséria. Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico. Tobirama sentiu-se ligeiramente irritado com o aumento da força de Madara. Mas por outro lado, Madara não era Ryozuki, o que significa que ele não podia entrar em seu mundo. Se for esse o caso, então isso não o afeta. Não precisa se preocupar muito. Se não fosse pelo profundo rancor que nutria contra Madara, Tobirama não teria sentido absolutamente nada. Será que meu irmão está bem no outro mundo? Tomara que ele não fique muito para trás do Madara. Após as 22 horas, Ryozuki e Mikoto ajudaram Kushina, que estava bêbada, a sair do restaurante de churrasco. Ela sabia que não aguentava muita coisa, mas mesmo assim bebia demais. Mikoto suspirou observando Kushina, que mal conseguia andar. Ryozuki, primeiro me ajude a levar a Kushina para casa. Ela se virou para Ryozuki com um olhar de desculpas. Tudo bem, eu também sou amigo da Kushina. Não me importo, respondeu Ryozuki. Juntos, eles apoiaram Kushina enquanto ela murmurava palavras embriagadas caminhando pelas ruas vazias de Konoha. Como era tempo de guerra, a aldeia estava deserta a essa hora da noite. Ocasionalmente, figuras cruzavam os telhados correndo. Eram membros da Anbu patrulhando a vila. Durante a guerra, a segurança ficou a cargo da Anbu, mas seu número era menor do que em tempos de paz. A maioria havia sido enviada para a linha de frente. Quando será que essa guerra finalmente vai acabar? Mikoto olhou para os Anbu desaparecendo na noite e suspirou. Em breve, talvez em 1 ou 2 anos, no máximo, disse Ryozuki. Embora na realidade possa nem demorar tanto assim. Afinal, Madara logo retomaria o controle do clã Uchiha. E conhecendo, ele certamente anunciaria seu retorno ao mundo. Nesse ponto, as outras aldeias não recuariam com medo? Será que eles ousariam continuar essa guerra contra Konoha? É claro que Madara não necessariamente ficaria do lado de Konoha. Mas a tarefa que lhe foi dada por Ryozuki exigia que ele demonstrasse seu poder. Afinal, já haviam se passado anos desde sua lendária batalha com Hashirama. E quantos ninjas atuais realmente testemunharam o terror do verdadeiro Madara? É por isso que Madara precisa de um palco para demonstrar seu poder. E que palco melhor do que o campo de batalha? Espero que isso termine logo, murmurou Mikoto. Breve. Eles chegaram à casa de Kushina. Mikoto a ajudou a se deitar, tirando apenas seus sapatos e casaco antes de cobri-la. Então ela saiu da sala. Obrigado pela sua ajuda esta noite, Mikoto disse ao ver Ryozuki sentado na sala de estar. Mikoto-san, você vai voltar hoje à noite? Perguntou Ryozuki. Mikoto balançou a cabeça e disse, não, vou ficar aqui com Kushina esta noite. E você? Quer ficar? Há quartos de hóspedes vagos no andar de cima, ofereceu Mikoto. Não precisa. Vou voltar para o hotel. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Afinal, eles só tinham se conhecido hoje. Ficar sob o mesmo teto poderia dar a Mikoto uma impressão errada. Então eu te acompanharei até a saída, disse Mikoto. Ela se arrependeu de ter falado tão rápido. Foi apenas um instinto educado. Mas depois de dizer isso, ela ficou preocupada. E se Ryozuki tivesse realmente concordado em passar a noite lá? Um homem e uma mulher, sozinhos na casa da melhor amiga dela. Por sorte, Ryozuki recusou. Mikoto soltou um suspiro de alívio em segredo. A impressão que ela teve de Ryozuki melhorou ainda mais. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!